O livro que me inspirei para transmitir essa mensagem está em Gênesis 37, do versículo 3 ao 11. O sonho de José. Glória a Deus. Tem um versículo na Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 8, e o versículo 28, que todas as vezes que estou passando por dificuldade, por lutas, enfrentando batalhas, eu me lembro desse versículo. Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 28, que diz: tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor. Para deixar mais claro, bem sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que por seu decreto são chamados por Deus. Todos sabemos que passamos por dificuldade, por lutas. Existem momentos em nossas vidas que parece que as lutas estão tão difíceis que sentimos até vontade de desistir da luta. Mas aí lembramos que temos um Deus que está conosco a todos os momentos. O inimigo, ele entra quando estamos passando por dificuldade. E ele às vezes tenta soprar no seu ouvido: olha, você é crente, está passando por isso? Você diz que é servo, diz que serve ao Senhor, está passando por essas dificuldades? Você não vai vencer essa luta, você não vai vencer. E outra coisa, você errou, você pecou. O diabo, ele coloca o sentimento de culpa no crente para que ele venha desistir, para que ele venha olhar para trás, para que ele venha abandonar a sua fé. Mas é nesse momento que o verdadeiro crente, ele lembra de Efésios 1:7, que diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica. Versículo 7, temos a redenção por meio do seu sangue e perdão de todos os pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25, disse o próprio Deus: eis que apago as suas transgressões, perdoo os seus pecados e não me lembro mais. Então, no meio das dificuldades, não dê ouvido ao inimigo, à voz do inimigo. Sabemos que as lutas são permissão do nosso Deus. E se somos fiéis ao Senhor, Ele estará conosco em todas as lutas. Recentemente, alguém me pergunta, um jovem me faz essas perguntas: pastor, se eu errar, exemplo, se eu cometer um homicídio, Jesus, ele perdoa? E eu respondi: perdoa sim, porque ele é perdoador. E se por um acaso, ele continuou perguntando, se por um acaso eu cometer um roubo, Jesus me perdoa? Perdoa. E se eu cometer fornicação, ou me casar e cometer um adultério, Jesus perdoa? Perdoa, sim. Ele é misericordioso, ele é perdoador, ele perdoa tudo. E ele me respondeu: mas então Jesus é bom demais. E eu concluí dizendo: Jesus perdoa. Jesus é misericordioso. Porém, as consequências dos seus erros virão à tona. Mas espera aí, então se eu roubei eu vou ser preso? Sim, Jesus vai te perdoar, mas você será preso. E contei a história para ele, a história de Davi. Davi, ele tinha tudo, era um homem segundo o coração de Deus. Ele mandou matar aquele homem e ficou com a sua mulher, mas ele pagou um preço muito alto. Então, a lei da semeadura, ela é inexorável. Tudo que semeamos, iremos colher. E ele então, o nosso Deus, ele é bom, misericordioso, mas nós pagamos pelos nossos erros. E falei com ele, é pura verdade. Então, amados, quando lemos essa passagem da história de José, José tinha tudo
para ser aquela pessoa rancorosa, cheia de ressentimentos, um jovem magoado, um coração cheio de ódio. Ele tinha tudo para ser isso, por causa do trauma na infância, por causa das lutas, das dificuldades que ele passou no meio da sua família. Como é triste quando alguém começa a sofrer no seio da sua família, começa a ter traumas, na sua adolescência e infância por causa das dificuldades, da perseguição. Quando somos perseguidos na nossa escola, no nosso trabalho, na vida social, até entendemos, Às vezes sofremos, mas entendemos. Mas o trauma no seio da família é complicado para entendermos. Mas José, ele entendia, ele sabia que Deus, ele tinha um projeto. Deus, ele tinha algo especial para ele. E quando ele contou o seu sonho para a sua família, ficou mais difícil ainda. A perseguição dobrou. Os irmãos de José odiavam-o mais ainda por causa dos planos de Deus na vida de José. José contou para eles que o sol e a lua e as estrelas se dobravam em frente à estrela dele. Era a sua família que futuramente se dobraria a ele. E aqui nesta mensagem, eu quero deixar bem claro para você que me ouve. A falta de perdão, ela pode ser a causa de muitas doenças na vida de muitas pessoas. Uma pessoa que não perdoa, ele está sujeito a sofrer não somente com as doenças físicas, mas também com as doenças emocionais. Eu chamo de doenças das emoções ou doenças da mágoa. Aquela pessoa que se magoa com qualquer coisa, aquela pessoa que guarda um ódio no seu coração, aquela pessoa que tem um trauma, rancorosa, é muito perigoso. Eu posso me lembrar agora de algumas doenças que são doenças das emoções, como a palpitação no coração, a hipertensão arterial, a insônia, a doença do fígado, a ansiedade irracional. Quantas pessoas sofrem de ansiedade irracional, depressão, é a doença do século. Quando não há perdão, essas doenças podem tomar a pessoa, não somente a doença das emoções, mas também a doença física. A pessoa que não perdoa está sujeita a tudo isso aí. E outra coisa, a pessoa que não perdoa, a oração dessa pessoa dificilmente chegará a Deus. Deus não responde uma pessoa amargurada, uma pessoa que tem ódio no seu coração, a pessoa que não perdoa, Por que devemos perdoar? A primeira razão para perdoar é porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. O Senhor mudou o nosso caráter, o Senhor mudou a nossa vida. Essa é a primeira razão. A segunda razão para perdoar é porque sempre no nosso meio vamos ter queixas uns dos outros, Nós iremos ter dificuldades em conviver unidos porque pensamos diferentes um do outro. E a terceira razão para perdoar é porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos perdoou e perdoou muito, Nós não merecíamos o perdão do Senhor, estávamos andando um caminho que iria nos levar à perdição, mas o Senhor estendeu as suas mãos, deu a sua vida para que hoje nós pudéssemos ter o perdão dele. Então, você que não perdoa, há um perigo muito grande, há uma dificuldade muito grande. Você não conseguirá ter intimidade com Deus. Eu me lembro de Mateus 18, do versículo 21 ao 35, quando um dos discípulos do Senhor, dos apóstolos, ele perguntou:
Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar? Devo perdoar 7, 7 vezes. E Jesus disse, não falo 7, mas 70 vezes 7. E Jesus queria dizer, não existe limite para o perdão. Temos que perdoar sempre. E Jesus contou a história de um certo rei que mandou trazer a ele um servo que lhe devia muito dinheiro, muito ouro. E aquele servo se dobrou perante o rei pedindo perdão, pedindo misericórdia. E o rei resolveu perdoar-lhe a dívida. E aquele servo saiu dali. Não muito à frente, ele encontrou seu conservo que lhe devia um certo dinheiro, bem pouco. E ele começou a cobrar o conservo e querer matar o conservo, porque o conservo não tinha o dinheiro para pagar. E alguém viu isso e contou para o rei, e falou para o rei, e o rei mandou trazê-lo. E ele foi preso e pagou um preço muito alto. Então, amados, se queremos ter o perdão do Senhor, se queremos ser perdoados, temos que aprender a perdoar primeiro. Nós que somos servos do Senhor, perdoamos não é porque somos educados, somos sensíveis. Não, nós perdoamos por causa da obra, da graça de Deus na nossa vida. Nós temos o Senhor Jesus Cristo e sentimos anseio, vontade, de perdoar sempre. José, na sua casa, ele sofria tudo isso aí. O trauma era terrível. O seu sonho era um projeto, era algo de Deus que já projetava na sua vida. Ele foi vendido, o plano dos seus irmãos era matar o José, mas ele foi vendido para os ismaelitas e foi levado, para a casa de Potifar. Foi vendido lá no Egito como escravo para Potifar, mas mesmo na casa de Potifar, mesmo na casa ali daquele homem, ele pôde se destacar, porque Deus estava com ele. A mulher de Potifar